Olá pessoal, nós estamos aí dando continuidade ao nosso curso de Finanças Públicas e na nossa aula passada nós havíamos falado lá a respeito da função estabilizadora. Hoje nós queremos falar para você a respeito da função reguladora. Observe que nós temos que identificar logo de cara que há uma diferença fundamental entre regulação e regulamentação. Quando nós estamos falando de regulamentação, nós estamos falando da expedição de normas, né? Essas normas, né, obviamente que envolve toda a legislação presente no país, ela determina o comportamento dos agentes econômicos dentro daquilo que é, né, permitido, que é lícito, e daquilo que é ilícito de ser feito. Nesse sentido, né, um Estado democrático de direito, ele exerce um poder que nós chamamos de poder extroverso. Ele é o único que é capaz de criar, né, uma obrigação de maneira unilateral. Nesse caso, do Estado, através do governo entendido aqui, né, como poder executivo, legislativo e judiciário, em relação ao cidadão. Observe, no entanto, que isso não é regulação econômica. Regulação econômica pressupõe regulamentação, ou seja, a expedição de normas, de leis, né, que balizem a execução dos contratos. Porém, observe que é mais do que isso, né? Além da norma, eu tenho a questão da fiscalização, eu tenho a questão da punição na esfera administrativa quando os agentes econômicos não se comportam de acordo com a lei. E, finalmente, eu tenho o fomento, que é o incentivo ao desenvolvimento daquela atividade econômica. Então, para começarmos essa nossa aula, né, nós temos que colocar no quadro para você a diferença entre, de um lado, né, a regulamentação e, do outro lado, a regulação. Então, vamos lá, vamos botar isso no quadro para você, né? Então, nós estamos dizendo para você que há uma diferença, né, entre regulamentação daquilo que nós estamos chamando de regulação. E a regulação diz respeito à função regulatória por parte do Estado. Quando nós falamos de regulamentação, nós estamos falando mas estamos falando também sobre o papel, né, fiscalizador do Estado através do governo. Estamos falando, né, na eventual punição, aqui, obviamente, na esfera administrativa, lembrando para você que a nossa Constituição, ela não permite o julgamento em caráter definitivo somente na esfera administrativa. O chamado transitado em julgado, no Brasil, só ocorre em definitivo na esfera judicial, na decisão de um ou mais magistrados. Mas eu tenho a punição na esfera administrativa. E eu tenho ainda o papel de fomento, ou seja, do incentivo ao desenvolvimento, né, de determinada atividade econômica. Bom, se nós estamos falando então da função regulatória ou reguladora por parte do governo, nós precisamos entender agora a gênese dessa regulação. Observe você que quando termina a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, né, nós vamos ter praticamente que no mundo como um todo a ascensão de um pensamento econômico dominante vinculado ao economista John Maynard Keynes. Keynes publica lá em 1936 a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, um livro importantíssimo que faz uma análise, né, sobre a crise econômica mundial de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, e é um marco inaugural da teoria macroeconômica contemporânea. A teoria de Keynes é que uma determinada economia, no curto prazo, nem sempre caminha na plena utilização, ou na utilização plena, de todos os fatores de produção numa condição de eficiência econômica.
Keynes argumentava que, no curto prazo, eu posso ter uma insuficiência de demanda. E se isso ocorrer, nós temos uma tendência de queda do nível do produto e queda da renda. A queda do nível do produto e da renda tende a provocar um movimento deflacionário na economia. Porém, como a queda do PIB e da renda é provocada, em parte, pelo aumento da taxa de desemprego, essa economia, segundo advoga Keynes, não conseguirá se recuperar por si só, justificando, então, a intervenção do Estado na economia, sobretudo através de uma política fiscal anticíclica, para reverter o ciclo econômico, sobretudo o ciclo da recessão. Lembrando para você que recessão, tecnicamente falando, é quando eu tenho a queda do nível da atividade econômica por 2 trimestres consecutivos, e se essa recessão for muito prolongada, eu tenho o evento da depressão. Então, Keynes se preocupava, sobretudo, com a recessão e a depressão. E aí ele vai dizer, o governo pode e deve intervir para evitar, amenizar ou reverter os quadros de recessão e depressão provocados pela insuficiência de demanda. E sendo assim, o governo pode e deve ter uma política proativa, atuando através, por exemplo, da política fiscal expansionista. Observe que essa é uma opinião de Keynes. E isso ocasionou, sobretudo dentro da Europa, uma ideia que acabou se constituindo, num passado recente, no chamado welfare state, no estado de bem-estar social, na ideia de um Estado produtor de bens e serviços e provedor de uma teia de assistência social para a população, garantindo saúde, educação, previdência social, assistência social, garantindo algumas vezes subsídio à moradia, à energia elétrica, ao transporte, à alimentação, de maneira que a população, sobretudo a mais pobre, fosse amparada nos anos que se seguiram ao pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, em 1973, nós vamos ter um grande evento que será um divisor de águas na macroeconomia contemporânea. Mas antes da gente dar esse passo, vamos entender isso que nós colocamos para você aqui no quadro. Então vamos lá, vamos apagar aqui e você já vai conseguir compreender o porquê que nós estamos citando, essa história recente da macroeconomia. Então vamos nos recordar, nós estamos dizendo que em 1929 eu tive uma grave crise econômica, também conhecida como o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. A tese econômica que vigorava até 1929 eram as teses liberais clássicas, defendidas por autores como o pai da economia contemporânea, Adam Smith, mas também Davi Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say e outros mais. Eles advogavam que o Estado não deveria intervir na economia, porque dentro da economia funciona a lei da oferta e da demanda. E a oferta e a demanda tende, naturalmente, a levar as quantidades e os preços para uma condição de equilíbrio, onde a quantidade demandada seja igual à quantidade ofertada. Isso ocorre porque, segundo eles, se a oferta for maior do que a demanda, o preço cai. Se a oferta for menor do que a demanda, o preço sobe, logo o equilíbrio é alcançado naturalmente. Eles vão advogar também a tese do livre comércio e vão acreditar que todas as vezes que o governo atua com uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto e diminuindo a tributação, o governo consegue alterar as variáveis nominais, que é basicamente o indicador de preço, mas não consegue alterar a variável real, que é a quantidade de bens produzidos. Porque, dizem eles, a quantidade de bens produzidos no curto prazo
e tanto quanto no longo, é determinado pela disponibilidade dos fatores de produção. E esses fatores de produção não são alteráveis no curto prazo. Essa tese, então, dizia que o mercado se equilibraria naturalmente. O problema é que o crash da Bolsa de Nova York em 1929 veio a desmentir pelo menos parte dessas teses. Emerge, então, o pensamento lá de John Maynard Keynes, também conhecido como keynesianismo. Keynes vai advogar, ao contrário do pensamento liberal, de que a economia, ao menos no curto prazo, nem sempre tende a uma condição de equilíbrio. Pode acontecer, na visão de Keynes, né, uma insuficiência de demanda. E quando ocorre uma insuficiência de demanda, os agentes econômicos não conseguem reverter o ciclo de recessão e depressão. Nesse caso, né, o ciclo de recessão e de depressão só seria alterado pela entrada de um elemento exógeno, externo a essa economia, que é o governo. Keynes entende que o governo deve atuar com uma política anticíclica para tentar reverter a condição de recessão e depressão, e que essa política é, essencialmente, uma política fiscal expansionista, provocando, assim, o aumento do gasto público e a redução da tributação em momentos de crise. Essa intervenção do governo na economia, na Europa, gerou um movimento que nós chamamos de welfare state, ou estado do bem-estar social, onde o Estado se configura como um Estado produtor e provedor de bens e serviços e, obviamente, de assistência à sociedade. Isso tudo dura do final da Segunda Guerra Mundial, então vamos colocar aqui a data, de 1945 até 1973. Óbvio, né, que em 1973 nós teremos um grande abalo da economia mundial provocada pelo primeiro choque do petróleo. O choque do petróleo se deu a partir de um fator exógeno à economia. Nós tivemos aí Israel sendo atacada pela Síria e pelo Egito na guerra do Yom Kippur. Com o apoio americano, Israel ganha a guerra e mantém a soberania sobre a totalidade do território da Palestina. O resultado é que os membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, basicamente países árabes e islâmicos do Oriente Médio, resolveram retaliar o Ocidente. E a maneira da retaliação seria diminuir a oferta mundial de petróleo. Como à época eles controlavam 85% desse mercado, a redução da oferta de petróleo provocou a elevação súbita do preço, que pulou de $2,30 para $13 o barril, um aumento, né, de mais de 400%. Isso causou um impacto significativo, elevando a inflação no mundo como um todo, porque o petróleo não é somente fonte de combustíveis, ele é fonte de plásticos, polietilenos, polipropileno, nylon, querosene de aviação, óleo lubrificante e uma série de outros produtos das quais a humanidade ainda não sabe como se tornará independente desse recurso mineral. Com a crise, né, do petróleo, os países passaram a ter um baixo crescimento econômico, uma elevação da taxa de desemprego e inflação. Essa inflação provocada agora pelo aumento de um insumo básico da economia, que é o petróleo. Nós chamamos isso de inflação de custos. O resultado, então, desse processo
foi que o governo agora foi entendido como parte da crise, porque esse governo, ao atuar com uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação, e atuando dentro do conceito do welfare state, de uma teia de proteção social para a população, esse Estado havia se tornado um Estado gastador, um Estado gastalhão, um Estado pesado, um Estado paquidérmico, que se movimenta de maneira muito lenta. E, portanto, para a superação da crise, havia necessidade de se romper com o pensamento de Keynes, se romper com a ideia da política anticíclica, romper com a ideia do welfare state e termos uma volta do pensamento liberal, agora travestido de neoliberalismo, o novo liberalismo econômico, ok? Então vamos apagar aqui para a gente visualizar isso. Então apagando, para a gente conseguir visualizar esse tópico. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho agora um cenário, né, que em 1973 eu tenho lá o primeiro choque do petróleo. O choque do petróleo, né, ele acaba trazendo uma tríade, né? Uma queda do nível do PIB mundial, um aumento da taxa de desemprego, e o aumento da taxa de inflação. Observe que essa inflação aqui não é provocada pela demanda, que nós estudamos lá atrás. Ela é provocada pela elevação dos custos, nesse caso, relacionado ao petróleo. Sendo assim, alguns autores, né, de macroeconomia, sobretudo o professor Milton Friedman, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, considerado um grande centro do pensamento neoliberal, ele vai dizer que parte do problema é exatamente a política keynesiana e o welfare state, que tornou o Estado um Estado lento, corrupto e gastalhão. Então aqui, né, há uma identidade, né, de que o governo é parte do problema. E se o governo é parte do problema, eu tenho que ter agora, né, um abandono das ideias keynesianas e do welfare state, e passar a implementar o ideário neoliberal. Então, a proposta aqui é implantar o ideário neoliberal. Tudo bem? Então, repetindo para você, né? A partir de 1973, com o primeiro choque do petróleo, nós entramos numa grave crise econômica mundial, provocando a queda do nível do produto, o aumento da taxa de desemprego e inflação. Parece um contrassenso, né? Porque se eu tenho a queda do produto e o aumento do desemprego, era para eu ter menos inflação. Só que essa inflação não é provocada pela demanda, é provocada pelo aumento de custo básico da economia, portanto, é chamada de inflação de custos. Isso faz com que alguns pensadores econômicos pensem que o governo é parte do problema. O governo atuou durante muito tempo aumentando o gasto público, fazendo uma política de aumento do gasto público e redução da tributação, atuando de maneira anticíclica e construindo o welfare state e, portanto, em tese, sugando recursos da sociedade para poder bancar essa atividade estatal. Só que agora
o Estado é visto como parte do... Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Alex Mendes? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o curso, atenção, completaço do professor Alex Mendes, mas completo mesmo, que você pode atender, que te atende a diversos concursos no Brasil todo, por apenas R$60. É isso mesmo, né? R$1 por dia, tá certo? 60 dias de acesso, você vai ter direito aí a esse super curso do professor Alex Mendes. Venha estudar conosco, você não vai se arrepender, porque aqui você tem o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, tchau, tchau.